aula de hoje nós vamos falar sobre retenção, um dos maiores desafios na hora de se construir um negócio de marketing de rede. A retenção da sua equipe ela pode ser como uma montanha-russa, cheia de altos e baixos e com fortes emoções. Se patrocinar uma pessoa pode ser uma tarefa difícil para alguns, reter uma pessoa no negócio pode ser um desafio ainda maior. De fato, a retenção é uma competência que precisa ser trabalhada diariamente, já que são inúmeros os motivos que levam uma pessoa a desistir do negócio. Dos diversos motivos que levam uma pessoa a abandonar um negócio de marketing de rede, destacam-se os seguintes. Primeiro, falta de conhecimento. Segundo, expectativas não atendidas. Falta de suporte da linha ascendente e decepção com a empresa. Vamos falar do primeiro, da falta de conhecimento. Um bom médico investe aproximadamente 10 anos ou mais de estudos até se destacar. Um bom vendedor passa por centenas ou milhares de horas de treinamento até se tornar um campeão de vendas. A verdade é que, por trás de todo bom profissional, sempre há muito estudo, treinamento e dedicação. Nesse sentido, por que se tornar um diamante e construir uma grande rede seria diferente? O negócio de marketing multinível é um negócio como outro qualquer e por isso ele demanda conhecimento específico. Existe algo que vai muito além de se mostrar o plano e vender o produto, que é o entendimento de como o ser humano se motiva. Nós seres humanos, nós somos seres complexos e nós necessitamos da ajuda de outras pessoas para superar os nossos medos e as nossas inseguranças. Muitas vezes nós queremos fazer um negócio, mas crenças limitantes nos impedem de seguir adiante. O segundo ponto são as expectativas não atendidas. A empolgação gerada por uma apresentação de negócios e aquelas possibilidades de ganhos ilimitados no plano de compensação nos fazem sonhar acordados. Quando nós realizamos um cadastro, a cabeça fica a 1000 por hora e a gente não para de sonhar com o tanto de dinheiro que pode ganhar, pensando no fim das limitações financeiras que incomodam tanto a vida da gente. No entanto, quando nós colocamos aquela caixa do kit de início em cima da mesa da cozinha e olhamos para aquele monte de produtos, nós nos perguntamos se tomamos realmente a decisão correta e em alguns momentos a angústia começa a tomar conta dos nossos pensamentos. Nesse momento, toda a alegria e todos os sonhos desaparecem, dando espaço a um sentimento de insegurança e arrependimento. Esse sentimento, aliado com a falta de conhecimento, nos faz travar e, em maior grau, desistir do negócio. Vamos para o terceiro ponto, que é a falta de suporte da linha ascendente. Infelizmente, muitos patrocinadores ainda tratam seus downlines como se fosse um kit de início no lugar das suas cabeças. Após o cadastro, eles se esquecem que o downline existe, ou, no melhor dos casos, eles pedem para que ele faça uma lista de nomes e convide os melhores amigos para assistir à próxima apresentação, abandonando-os à própria sorte. A falta de suporte aumenta o medo do novato, reforçando o sentimento de ter tomado uma decisão errada e o impedindo de seguir adiante. O último item que gera a dificuldade em manter a retenção de um negócio é a decepção com a empresa. Criar uma empresa de marketing de rede é relativamente fácil. Você precisa apenas de produtos e de um plano de compensação. O desafio por parte da empresa é honrar as suas promessas junto aos seus distribuidores e cumprir com suas funções, dando o suporte necessário que a rede precisa. Como todo início de negócio é difícil, tanto para os distribuidores quanto também para a empresa, é comum o corpo administrativo deixar de cumprir as promessas feitas para os distribuidores. Isso naturalmente vai minar a confiança da equipe e faz com que o distribuidor se desconecte emocionalmente da empresa, passando a olhar para outras alternativas disponíveis no mercado. Tem um ditado nos Estados Unidos que diz assim, que a grama do vizinho é sempre mais verde do outro lado da cerca. Aqui no Brasil, nós temos esse mesmo ditado, mas ele é dito da seguinte maneira, a galinha do vizinho é sempre mais gorda do que a nossa. Esse equívoco de comparar a nossa empresa e achar que a outra empresa é melhor também é motivo de abandono por parte dos membros da equipe. Isso acontece pois existe aquela falsa crença de que a outra empresa tem mais condições de fazer com que nós tenhamos resultado, como se fosse o pote de ouro no final do arco-íris. O que muitos distribuidores não se dão conta é que os resultados dependem em grande medida dos seus esforços pessoais e não
de fatores externos. De fato, esses motivos eles são desafios para a construção de uma rede e, de certa maneira, eles explicam por que tanta gente desiste do negócio. Mas como evitar então esse efeito do balde furado, onde por mais que você cadastre pessoas, a sua rede nunca cresce? Existem algumas maneiras de se fazer isso. As principais são capacitar-se, desenvolver uma cultura de grupo, treinar e liderar. Vamos falar da primeira delas, que é capacitar-se. O marketing de rede é um negócio de gente, antes de ser um negócio de produtos e serviços. Isso significa que as vendas e a duplicação elas só acontecerão se as pessoas envolvidas se sentirem seguras em fazê-lo. Nesse sentido, uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer para aumentar a retenção é nos capacitarmos, estudando temas que vão desde psicologia, passando por liderança e persuasão, até técnicas de vendas. Ao se capacitar, você adquire o conhecimento necessário para ensinar a sua equipe. E é esse ensinamento que trará segurança necessária para cada membro do grupo aumentar suas convicções a respeito do negócio. Quando eu ainda era presidente do Comitê de Marketing Multinível da ABVD, eu conduzi uma pesquisa que buscava saber por que a retenção era um desafio para os distribuidores das diversas empresas de vendas diretas. E as respostas mais comuns, as respostas que mais se destacaram foram medo do desconhecido e falta de suporte da linha ascendente. O medo do desconhecido se dá pela falta de conhecimento sobre os principais ou as principais tarefas que nós temos que executar, tais como, por exemplo, convite, apresentação e vendas. Indo um pouco mais a fundo, é possível entender que o medo do desconhecido ele pode ser traduzido como um dos sentimentos mais primitivos que todos nós seres humanos temos, o medo da rejeição. E é através da capacitação tanto sua quanto dos membros da sua equipe que é possível eliminar o medo da rejeição, substituindo-o por conhecimento, que gera embasamento para melhorar a argumentação. A falta de suporte por parte da linha ascendente pode ser algo também que seja mais difícil de se resolver, mas ainda assim é possível, entre aspas, subir na sua linha ascendente e encontrar aquele líder que é capaz de prestar o apoio que você precisa, que o seu downline precisa. O segundo desafio para se trabalhar a retenção, apontado pelos distribuidores das empresas de vendas diretas, é desenvolver uma cultura de grupo. O dinheiro motiva as pessoas, mas só até certo ponto. É fato que nós, seres humanos, nos importamos com bens materiais, mas a maioria de nós se preocupa com isso só até ter acumulado bastante para si e também para as pessoas que ama. Depois disso, a importância do dinheiro começa a se tornar relativa, dando espaço a outros tipos de aspiração. São essas aspirações, ou busca de propósito, que unem as pessoas em torno de um objetivo comum. Expressando isso de uma forma menos filosófica, pode-se dizer que é por esse motivo, ou seja, pela busca de propósito, que as pessoas torcem, por exemplo, para um time de futebol, gostam de uma banda de rock ou realizam trabalhos comunitários. O senso de pertencer a algo que seja maior do que elas faz com que as pessoas se mobilizem, apesar de eventuais dificuldades ou até mesmo recompensas financeiras. Por isso, um dos trabalhos de todo líder é mostrar para a sua equipe que é algo que vá além do ganho financeiro, estimulando o comprometimento interno das pessoas em busca de uma meta comum. Essa meta pode ser, por exemplo, um estilo de vida diferente, uma fundação que a sua empresa apoia ou qualquer outra coisa que dê um sentido maior para vocês. A terceira maneira de se evitar o efeito do balde furado é treinar. O treinamento é o pilar fundamental na retenção de uma equipe. Pense em quando você estava aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha. É provável que, num primeiro momento, seus pais tenham tirado uma das rodinhas e que você tenha andado com sucesso. Às vezes, balançando um pouco, mas retornando o equilíbrio, retomando o equilíbrio e conseguindo se manter de pé. Em seguida, seus pais devem ter tirado a segunda rodinha, o que provavelmente deu a você aquela certa sensação de insegurança. Ainda assim, eles estavam ali ao seu lado e foram conduzindo a bicicleta à medida que você pedalava. Às vezes eles soltavam um pouquinho a bicicleta e você sentia que estava lá pedalando sozinho, sem nenhum tipo de apoio. E aí, à medida que a sua confiança aumentava, você começava a fazer uma ou outra manobra mais arriscada, como por exemplo uma curva mais fechada. Algumas vezes essas manobras davam certo, mas em outras situações
você acabava caindo e se machucava um pouco. Por sorte, depois do apoio e do incentivo dos seus pais, e depois de repetir a manobra algumas vezes, você começava a dominá-la, fazendo com que ela fosse tão fácil de executar quanto andar em linha reta. Esse exemplo ele se aplica a praticamente tudo que nós fazemos na vida, inclusive desenvolver as nossas habilidades no marketing de rede. No início você precisa ser aquele pai do seu novo distribuidor que o conduz pelas primeiras tentativas e que, à medida que ele ganha conhecimento e confiança, ele começa a caminhar por conta própria. É assim como o seu pai fez com você, estando ali presente nos momentos mais desafiadores da sua vida, e que é assim também que você precisa fazer, estando presente quando o seu novo downline começar a dar os primeiros passos. A quarta maneira de melhorar os seus níveis de retenção é fazendo um trabalho ativo de liderança. Mas o que é ser um líder? O que é ser líder? É saber falar belas palavras quando você sobe no palco? Ou é saber ministrar treinamentos de alta qualidade deixando todo mundo impressionado? Ainda que essas sejam habilidades desejadas, elas não são nem de longe essenciais para você se tornar um bom líder ou uma boa líder. Na verdade, liderança tem muito mais a ver com a entrega que você dá de si mesmo e com a disciplina do que com qualquer outra habilidade. Um bom líder é aquela pessoa que sabe o que tem que ser feito, que faz em primeiro lugar para dar o exemplo e que estimula as pessoas e as acompanha para que elas também façam o mesmo. Liderar é você empoderar a sua equipe. Quando você lidera através do exemplo, do treinamento e da orientação, você transmite confiança e você gera um sentimento de propósito no seu grupo que aumenta naturalmente a retenção. Existem algumas ações práticas que você pode realizar para se tornar um líder e aumentar a retenção na sua equipe. São elas ler, capacitar-se, treinar, estar presente e usar o sistema. Vamos falar da leitura. A minha sugestão é que você leia pelo menos um livro por mês e incentive a sua equipe a fazer o mesmo. Eu aprendi com a minha linha ascendente há muito tempo que existe um exercício muito legal chamado Livro do Mês. Nesse exercício, todos nós do grupo líamos um determinado livro que era escolhido pelo líder e ao final do mês nós fazíamos um evento para discutir o que cada um tinha achado do livro. Hoje em dia, com a facilidade de se criar um evento online, é possível você reunir todo o grupo em um treinamento virtual para discutir o conteúdo do livro. Essa atividade ela é altamente engajadora, então eu recomendo fortemente que você use e abuse dela. A segunda prática que você pode realizar para se tornar um líder e aumentar a retenção na sua equipe é a capacitação. Estude o máximo que você puder para servir de inspiração e de fonte de consulta para o seu grupo. Ler um livro já é um bom início, mas aprofunde-se assistindo vídeos motivacionais no YouTube e participando de cursos e eventos sobre liderança e vendas. Tudo isso, é claro, custa dinheiro, mas será o melhor investimento que você poderá fazer no seu negócio. Terceiro ponto é treinar. Simule convites, simule apresentações e fechamentos e faça isso com cada membro da sua equipe, principalmente quando a sua equipe for pequena, quando ela estiver começando e depois você vai delegar isso para que outras pessoas, níveis abaixo, também façam assim como você. Quanto mais você fizer e quanto mais você treinar e falar essas certas frases em cada etapa do processo de patrocínio, mais os seus downlines vão se sentir seguros e proativos em também usar essas mesmas frases para patrocinar pessoas e para vender produtos. Prepare um documento em um Word, por exemplo, com as frases mais adequadas para você usar em cada uma das etapas, inclusive, principalmente, no momento do fechamento, quando surgem aquelas objeções que a gente tanto costuma ouvir. Entregue esse documento para toda a equipe e em seguida faça simulações de convite, simulações de apresentação do plano e também de fechamento. Treine com o máximo de pessoas que você conseguir, várias vezes com a mesma pessoa, com cada uma delas, até que elas se sintam seguras e que sintam que o discurso flui naturalmente, que elas conseguem falar as frases com naturalidade. Outra tarefa fundamental nesse pilar de treinamento é treinar o treinador. Selecione aquelas pessoas da sua equipe que são mais desenvoltas e estão mais dispostas, mais proativas e ensine-as a ensinar as outras pessoas. Comece com treinamentos simples, como por exemplo treinamentos de boas-vindas ou treinamentos de produtos e passe posteriormente para treinamentos mais complexos, como por exemplo a explicação do seu plano de compensação para a sua equipe.
É só assim que você garante a duplicação saudável do seu grupo sem aquele famoso telefone sem fio. A quarta prática que você pode realizar para se tornar um líder e aumentar a retenção é estar presente. Quer ser um top líder? Se você respondeu sim, então você precisa estar presente. Isso significa estar em contato diariamente com os membros da sua equipe. Você pode falar pessoalmente ou por voz com aqueles que estão mais próximos. Saiba, por exemplo, como eles estão se sentindo naquele dia. Quais são os seus planos e a sua agenda para a semana e descubra também eventuais desafios que eles estão enfrentando. Para aqueles que estão mais distantes, crie um grupo ou uma lista de transmissão no WhatsApp e mande mensagens diariamente. O ideal é você evitar aquelas mensagens do tipo uhul, vamos para cima, e você enviar informações que sejam mais construtivas. Crie, por exemplo, a promoção ou o desafio da semana. Estabeleça uma meta atingível e lance um desafio para o grupo. Pode ser uma meta de mais vendas, uma meta de mais convites, uma meta de mais convidados na apresentação e assim por diante. Isso dará material para você trabalhar o grupo a semana inteira mandando mensagens para eles. Você pode presentear também os ganhadores com coisas que não custam um único centavo para você. Por exemplo, você pode colocar a foto dos ganhadores no seu grupo do Facebook ou criar um Stories homenageando cada um deles no Instagram. Também é possível presenteá-los com uma mentoria pessoal, conduzida por você ou por algum líder na sua linha ascendente. A quinta prática que você pode realizar para se tornar um líder e aumentar a retenção na sua equipe é usar o sistema. Toda empresa de marketing de rede tem o que nós chamamos de um sistema. O sistema é um conjunto de ações composto por treinamentos gravados, treinamentos ao vivo, as Opens, que são aquelas apresentações de planos abertas para qualquer um, geralmente realizadas em um local de eventos ou em um hotel, seminários e convenções da empresa, além de outros tipos de incentivos. Um dos grandes benefícios do sistema é conectar a rede emocionalmente ao negócio. Ele serve para recarregar as baterias e envolver toda a equipe. Por isso, faça com que todas as pessoas da sua equipe se envolvam com o sistema. Ser um líder é como ser um pai ou uma mãe. Se você tem filhos, lembre-se de como é ou de como foi o processo de aprendizado deles. Você precisa estar ao lado do seu novo downline, acompanhando todas as etapas do crescimento dele nesse negócio. Pegue o seu downline pela mão desde o princípio e ensine-o e acompanhe durante cada etapa do processo dele no negócio. Seu novo downline é como um filho que precisa passar por algumas provas que a vida oferece e que tem um tempo de amadurecimento até que ele se torne um adulto e consiga caminhar por conta própria. Você verá que esse cuidado especial com a sua equipe lhe transformará em um líder respeitado e admirado por seus downlines, aumentando a retenção do grupo e gerando um ciclo virtuoso onde todos ganharão. Bom, a sua opinião é muito importante para mim, para que eu continue criando conteúdos como esse aqui. Por isso eu peço que você deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo me dizendo se você gostou desse artigo.